Se tem uma coisa que a gente sente quando a gente quer comprar uma máquina de costura, é uma baita ansiedade de não ver a hora de comprar a máquina, colocar ela lá e já começar a costurar, não é? Só que, gente, nós temos que ter muito cuidado com isso, para não comprar aí uma máquina por impulso, só porque achou ela bonita, por causa da cor, por causa da marca, e aí lá na frente se arrepender depois. Isso é uma coisa que acontece muito, e eu venho recebendo muitos e-mails de pessoas que já têm uma máquina e gostaria muito de ter comprado uma outra. Então nesse vídeo eu vou estar orientando você antes de estar comprando uma máquina de costura. Então eu vou falar para você de pontos importantes que você deve observar lá no modelo que você está namorando, que você quer muito comprar, e ver se realmente essa máquina ela vai ser ideal para você. Beleza? Então vamos lá. Então a primeira coisa que você tem que fazer antes de escolher uma máquina é perguntar para você mesmo, para que eu vou usar uma máquina de costura? Então, para isso, você tem que analisar qual vai ser as suas necessidades com a máquina, né? E o que você vai costurar nela, mesmo que você seja iniciante, tá? Então, veja se você vai usar aí a máquina com frequência, né? Ou se você vai fazer aquelas costuras de vez em quando dá aquele probleminha nas roupas de casa. Se você vai fazer roupas para você mesmo. Se você já quer trabalhar com a costura, né? Quer fazer artesanatos, ou tem o desejo também aí de montar sua produção. Então você tem que analisar tudo isso e ver qual aí vai ser o seu objetivo. Dessa forma, sabendo a resposta dessa pergunta, com certeza vai ajudar aí você a escolher a sua máquina, tá? Gente, outra coisa muito e extremamente importante, tá? Que é o seguinte, antes de escolher uma máquina, faça um curso em que você vai aprender a mexer com vários tipos de máquina de costura, tanto industrial quanto a máquina doméstica, tá? Porque dessa forma, além de você aprender a manusear a máquina, você vai aprender as diferenças que cada uma tem. E isso é importantíssimo aprender quando você é iniciante. Tem um vídeo que eu fiz que chama O que todo iniciante de costura deve saber, que nele eu falo que antes de comprar uma máquina de costura, aprenda sobre ela. Então, todo iniciante, gente, é essencial saber disso, tá? Aprenda sobre a máquina, vários tipos dela, aprenda a mexer nela para depois comprar uma máquina para você. Então, isso serve para você que é iniciante e para você que também não é iniciante, tá? Então, é importante você saber toda essa diferença das máquinas, saber manusear elas para poder ajudar você a escolher a melhor máquina para você. Agora eu quero falar para vocês de certas informações que a gente deve observar lá no modelo da máquina que a gente está querendo, está namorando, para a gente saber o significado deles antes de estar comprando a máquina, tá? Então essas informações, gente, assim, é uma chave para você saber logo de cara o que aquela máquina vai ser capaz de fazer. O primeiro deles, gente, chama pontos essenciais. Então, toda máquina, principalmente as máquinas domésticas. E essas informações, elas vão ser voltadas mais para as máquinas domésticas, tá? E a primeira delas é sobre os pontos essenciais. Então, toda máquina que tiver pontos essenciais, significa que ela vai ter o ponto reto e o ponto zigue-zague. Com esses dois tipos de pontos, gente, a gente consegue fazer quase tudo que a gente imaginar. Porque com o ponto reto, a gente faz as costuras principais, tá? E com o ponto zigue-zague a gente faz a costura de acabamento, tá? Para quem aí não tem uma overlock, o ponto zigue-zague substitui. Não é a mesma coisa, mas ele dá uma ajudinha aí pro acabamento, tá? Então, pontos essenciais é isso, são os pontos principais aí pra gente estar fazendo uma costura. A outra informação é sobre os pontos flexíveis. Nem toda máquina de costura tem os pontos flexíveis. Esses pontos, gente, são ideais para você estar costurando em tecido malha. Quando eu falo tecido malha, é que o tecido ele tem flexibilidade, tá? Ele tem elastano, ele estica. Então a gente tem que ter aí certos cuidados, tá? Antes de estar costurando com ele. E a máquina tendo esses tipos de ponto, além de ajudar, né, facilita muito na hora da gente estar costurando, tá? Esses pontos flexíveis costuma ser o ponto tipo overlock, o ponto para rebater elástico, que geralmente vem uns 3 tipos de ponto para rebater elástico,
o zigue-zague 3 pontinhos, tá? Então, geralmente são esses tipos de pontos. A terceira informação é sobre os pontos decorativos, coisa que também nem toda máquina doméstica tem. Quando uma máquina ela tem os pontos decorativos, significa que ela tem aqueles pontos que vão ser, né, decorados. Ele vai ter aí uma forma diferente, forma de florzinha, até mesmo tem umas que até tem o alfabeto também, para você lá estar costurando. Então são pontos bem interessantes que vai estar decorando o seu trabalho. E é bem legal aí, se você é artesão, está querendo mexer com artesanato, é bem legal você escolher uma máquina que tenha esses tipos de ponto, tá? Que vai dar mais valor ao seu trabalho. A quarta informação é sobre o caseado manual. Quando eu falo caseado, é no sentido de casinhas de botão, tá? E não no sentido de ponto caseado, é diferente. Então, o caseado manual, ele tem aí na maioria das máquinas de costura, principalmente nas máquinas aí mecânicas, tá? Nas mais simples. O caseado manual, gente, é para você estar fazendo aí casinhas de botão na sua peça. E por ele ser manual, né, como o próprio nome diz, a gente vai ter que estar fazendo manualmente as alterações na máquina para poder estar realizando essa tarefa, tá? Mas é assim, super tranquilo. Se às vezes você achar uma máquina de costura que é um pouquinho mais inferior, tem menos recursos que outras, mas vai ser ideal para você, né, de acordo com o que você quer fazer, e tiver o caseado manual, não tem problema nenhum. Eu tenho uma aqui que faz, tá? Tanto o eletrônico quanto o manual, e o resultado é maravilhoso, tá? Então, caseado manual é isso. É fazer casinhas de botão, tá? Em vários processos, certo? A quinta informação é sobre o caseado automático. Eu até falei um pouquinho dele na informação anterior, que é o que, gente? O caseado automático também é um processo para estar fazendo a casinhas de botão. Só que a diferença dele para o manual é que você faz em um único passo. Então, lá na máquina eletrônica, você vai programar o caseado. Você tem um pré-calcador em que você encaixa o botão lá bonitinho, ele lê o tamanho do botão e você só pisa no pedal e ele faz a casinha em um único passo. Você não tem que ficar alterando nada na sua máquina. Eu tenho uma máquina que faz esse tipo de caseado e, assim, é maravilhoso e muito prático, tá, da gente estar fazendo. E ele geralmente só tem nas máquinas eletrônicas, tá? Nas máquinas mecânicas eu não cheguei a ver esse tipo de caseado, não. Mas se você puder comprar uma máquina eletrônica, né, que tem esse tipo de caseado, você vai gostar bastante, eu tenho certeza. E a sexta informação que você deve analisar na máquina, gente, é se ela tem o braço livre. Quando a máquina tem o braço livre, é que você vai conseguir tirar uma parte dela, né, na parte de baixo, e aí vai facilitar com que você faça costuras tubulares. Costuras tubulares é quando você vai fazer uma costura numa manga, numa barra, em que você vai encaixar, tá? Aqui tá o braço da máquina, você vai encaixar a barra e vai girar ela para costurar. Dessa maneira você tem muita praticidade para costurar. Se a máquina não ter o braço livre, você vai ter um pouco mais de dificuldade, você vai ter que ter mais atenção, tá? Para aí você não tá costurando aí onde você não quer, tá? Então, se a máquina não tiver o braço livre, vai ser uma coisa bem bacana que vai ajudar você aí na hora da costura, certo? Então, gente, essas são as 6 informações, tá, que você deve observar numa máquina doméstica. Você sabendo o significado delas já vai ajudar muito na hora que você escolher uma, tá? E vai saber aí do que a sua máquina é capaz de fazer, tá? Uma outra dica que eu te dou para poder ajudar você a escolher uma máquina de costura, gente, é o seguinte: faça uma pesquisa antes sobre a máquina que você está querendo comprar. Essa pesquisa que eu falo não é você ir lá pesquisar sobre a máquina, sobre o que ela tem e tudo mais. Não. Essa pesquisa que eu estou falando é você ir lá e tentar saber quem que usa essa máquina, quem que usou essa máquina e, se possível, tentar trocar experiências, né, com essas pessoas que já usam esse tipo de máquina, para ver o que elas falam desse modelo, se ela dá muito problema, se ela não dá, né, como que é o manuseio dela e tudo mais. Então, assim, você fazendo essa pesquisa, né, poder ver o que outras pessoas falam a respeito dessa máquina que você quer, ajuda muito, mas muito mesmo, para você escolher, tá? Porque daí você já fica preparado aí, né, caso, né, aconteça alguma coisa, você já vai saber
aí o que fazer. E dentro dessa questão de pesquisar, né, sobre outras pessoas que usam a máquina, uma coisa muito importante é o que? Veja aí como que é o sistema de assistência dessa máquina, né? Então aí no caso você vai ter que ver da marca da máquina. Então, por exemplo, se você tem que ver se essa assistência tem na sua cidade, né? Ou se tem na região, e ver como que funciona esse tipo de assistência, né? Porque, gente, a máquina, né, por mais que ela seja nova, ou por mais que ela seja boa, quando você compra, corre o risco de acontecer alguma coisa. Às vezes você nem ligou a máquina, mas ela pode vir com algum defeito. É uma coisa que pode acontecer, é uma coisa normal, né? Por se tratar ali de um produto, de um eletrodoméstico. Isso pode acontecer com qualquer coisa que você compre. Então, faça essa pesquisa também sobre a assistência, né, dessa marca, né, de máquina que você está querendo comprar. Se tem na sua região, se é fácil aí, né, para você levar para assistência e tudo mais. Faça essa pesquisa, analisa certinho, né, outras pessoas que também teve essa experiência com assistência, como que foi, se demorou, se foi difícil de conseguir para levar na assistência. Então, assim, é muito importante saber dessas coisas antes, né, antes de estar comprando aí a sua máquina, tá? Para evitar aí dores de cabeça logo no início, né, que é bem chato, né, gente? A gente acaba de comprar aí a máquina, ou seja lá o que for, e aí a gente vai usar e acaba dando problema, né? Agora eu quero falar de uma coisa que eu sempre recebo nos comentários e nos e-mails, é que o povo me pergunta se as máquinas eletrônicas, elas são mais frágeis, tá? Então eu vou fazer uma comparação aí bem simples da máquina eletrônica e da máquina mecânica. Então, gente, essa questão, né, da máquina eletrônica ela ser mais frágil, realmente é uma verdade, tá? Você tem que ter um certo cuidado com ela, sabe? Programar ela certinho para o determinado lá tipo de função que você vai fazer, tá? Então você tem que ter um cuidado a mais com ela, porque se você vê aí as máquinas de antigamente para as máquinas de agora, o material todo revestido dela é totalmente diferente e isso influencia totalmente aí na resistência dela, tá? Então se você puxar aí lá para 1000 e não sei quantos bolinha aí lá atrás, você pode ver que as máquinas de costuras eram de puro ferro, tá? Ferro pesadas, e você até consegue encontrar essas máquinas hoje aí, e são máquinas muito boas, tá? Ela faz aí uma única função, mas são ótimas porque elas são de ferro, são máquinas pesadas, são máquinas fortes. Hoje em dia não, né? Devido à evolução que teve aí e tudo mais, as máquinas elas já são revestidas de outra coisa, de outro material, de um outro tipo de plástico, né? Não sei ao certo o tipo de material, mas teve aí essa mudança. E lá no caso das máquinas eletrônicas a gente consegue ver isso, né? Então por isso que a gente tem que ter um cuidado a mais com elas. São mais frágeis? São, mas se você tiver cuidado com ela, você não vai ter problema, tá? Assim como em toda máquina. E é aquilo, gente, que eu sempre falo, sempre falo. Às vezes a pessoa compra a máquina e fala que a máquina não presta. Mas por quê? A pessoa foi lá costurar 10 camadas de jeans, não usou a agulha certa, não usou a tensão da linha certa. Aí o que acontece? Força o motor da máquina, força a máquina, desregula o ponto e a máquina não aguenta, ela vai dar problema, tá? Então é importante, tá? Não quero falar disso agora porque vai fugir totalmente do assunto. Mas eu quero dizer que é importante o cuidado com a máquina, tá? Seja ela mecânica, seja ela eletrônica. A mecânica, ela tem uma funcionalidade um pouco mais diferente da eletrônica, tá? Onde a gente já lubrifica com óleo, né? Lá na máquina eletrônica a gente já é com graxa, né? Eu já não entendo muito dessa parte com graxa, mas tem essa diferença da lubrificação também, tá? Porém, gente, são máquinas ótimas. E como eu já disse, é tudo uma questão de cuidado, certo? Outra coisa, gente, que muitas pessoas me mandam nos comentários, no e-mail, é perguntando a diferença de uma máquina para outra. Por exemplo, qual a diferença do modelo tal para o modelo tal?
Aí o que eu faço? Vou lá, pesquiso bonitinho, né, os modelos e comparo. Para você mesmo saber essa diferença de uma para outra, gente, é bem simples, tá? Primeiro, você vai ver no preço, tá? O preço vai dizer o que a máquina tem. Você pode notar que as máquinas mecânicas são bem mais baratas que as máquinas eletrônicas. Por quê? A máquina eletrônica ela tem funcionalidades diferentes e recursos a mais do que a máquina mecânica. Por isso que a diferença de preço é bem grande. Então a gente já consegue ver essa diferença aí. A mesma coisa no modelo da máquina. Às vezes a pessoa me manda aí, ai Patrícia, qual a diferença da máquina de modelo tal para modelo tal, da mesma marca, da mesma linha? Você vai conseguir ver, gente, lá nos recursos, como eu já disse. Às vezes a máquina do modelo 1 ela tem menos pontos do que a máquina do modelo 2, né? Então essa que vai ser a diferença de uma para outra. A quantidade de pontos, quantidade de caseado, se ela tem mesa extensora ou não tem, se ela faz quilting ou não faz, sabe? Então, essas que são as diferenças de um modelo para outra, de uma máquina para outra, tá? Então, você sabendo essas informações que a máquina tem, que foi aquelas informações que eu disse lá atrás para você, você já vai saber a diferença de uma para outra, tá? Então, ó, já respondendo aí a pergunta de muita gente que sempre me manda, beleza? Agora, gente, eu vou falar bem rapidinho sobre as máquinas industriais. As máquinas industriais, elas são totalmente diferentes das máquinas domésticas. Por isso que eu falei que é importantíssimo você fazer um curso em que você vai aprender tanto com uma, tanto com outra, para você saber essa diferença. Tanto que a gente tem que ter uma segurança muito grande com a máquina industrial, porque ela é uma máquina mais rápida, é uma máquina mais forte e também perigosa, tá? Você até deve usar IPIs de proteção, sabe? Então, por isso que você tem que fazer um curso antes. E esse tipo de máquina, gente, ele é voltada para produção. Então, numa grande produção, né, não sei se você teve a oportunidade de ver, ou já viu, ou já ouviu falar, não sei, mas a máquina industrial, ela é feita para aguentar grandes produções, para funcionar o dia todo. E lá numa grande confecção vai ter uma máquina para cada função. Uma máquina que só vai pregar cos, uma máquina que só vai fazer casinha de botão, uma máquina só para malha, outra máquina só para o jeans. Então elas são específicas para aquele tipo de função. E se você está querendo trabalhar com a costura e está querendo aí escolher máquinas industriais, você deve analisar muito qual vai ser o seu tipo de produção. Então, se vai ser malharia, né, tem aí os certos tipos de máquinas que você vai precisar. Se você vai mexer com jeans, tecido plano, também vai ter os tipos certos para você usar. E, geralmente, você precisa de mais de uma máquina industrial, tá? Para uma estar ajudando a outra. E as mais conhecidas é a reta industrial, a overlock, a interlock e a galoneira, tá? Eu vou falar um pouquinho bem rapidinho, né, de todas essas principais. Só que, gente, eu não vou poder estar falando, né, de todas elas, porque são muitas e, né, o vídeo ia ficar muito longo. Mas se você está querendo montar aí uma produção com máquinas industriais, ou tem uma grande produção e está querendo trocar, né, as suas domésticas pelas industriais, me manda no e-mail para eu poder te indicar, porque para cada tipo de produção é um tipo de máquina industrial diferente, então não tem como eu ficar indicando, né, as máquinas certas para cada tipo de produção aqui no vídeo. Então façam isso, manda no comentário, manda no e-mail para eu poder te ajudar melhor. Bom, então falando um pouquinho da reta industrial, que é a mais usada, mais conhecida, ela só faz a costura reta, tá? Então os principais tipos de costura, de fixação, né, a gente vai estar fazendo com a reta industrial. É uma máquina forte, uma máquina rápida, que aguenta várias camadas de tecido, principalmente para quem quer ir costurar corset, né, onde tem várias camadas, tem a barbatana e tudo mais. Então é uma máquina ótima para você fazer aí esses tipos de costura, ou melhor, todo tipo de costura. É uma máquina essencial para a produção. A overlock, ela vai ser voltada para a parte de malharia, tá? Onde você vai estar fazendo aí confecções de malha, de tecidos com elasticidade em geral, tá? Tecidos malha em geral.
você vai estar utilizando a overlock, tanto para acabamento, tanto aí para montar a peça por inteiro, tá? A interlock, gente, ela já é um pouquinho mais voltada para parte de tecidos leves e médios, onde além da costura da overlock, a gente precisa de uma costura a mais, segurança, que a interlock ela vai estar fazendo, tá? Então, aí para parte de camisaria, para parte de jeans, que precisa desse reforcinho a mais, né, além do ponto da overlock. Então, essa é a função da máquina interlock. A máquina galoneira, que também é muito conhecida, ela já é voltada para malharia também, onde ela vai estar fazendo barras de uma dobra, tá? Principalmente em camisetas, que a gente vê bastante. É uma máquina que trabalha com 2 e 3 agulhas, e ela também faz alguns tipos de acabamento, como aplicação de ribanas, de viés, tá? Tudo voltado para malharia. Então, a galoneira e a overlock, elas são específicas para malharia. E a reta e a interlock, elas já são mais para a parte de tecidos planos e tecidos leves, tá? Espero que deu para entender. Assim, é muita informação para uma máquina só, tá? Mas eu quis aí dar uma pincelada para deixar até vocês curiosos para querer saber mais sobre essas máquinas. E dizer, né, gente, que essas máquinas elas são para isso, tá? Para você fazer grandes produções, tá? Para você não ter lá na sua casa só para costurar de vez em quando. Tanto que uma máquina industrial ela é cara, ela é caríssima, ela não é barata, né? Justamente, né, porque ela tem essa função, né, de fazer uma grande produção, tá? Então, gente, é o seguinte, nesse vídeo eu não deixei modelos de máquina que eu indico, por quê? Uma que os modelos eles vão evoluindo, né? Muitos vão saindo, vão ficando fora de linha. Quando fica fora de linha, a marca ela para de produzir ou fica difícil de você encontrar para comprar. Então, nesse vídeo eu não indiquei modelos de máquina, mas eu tenho um post que eu tenho lá no blog em que eu indico as máquinas atuais que eu já usei, marcas que eu já usei, pessoas que eu conheço que usam, tá? Então eu deixei todos esses modelos lá nesse post e vou sempre estar atualizando, tá? Todos com as descrições de cada máquina certinho, belezinha, tá? E aí, se vocês, né, que tiverem curiosidade, eu vou deixar o link do post aqui no box de informação para você acessar e ver lá os modelos que tá no post. Gente, então é isso. Eu espero muito ter ajudado com esse vídeo. Espero muito que vocês tenham gostado. Se você tiver alguma sugestão, tiver alguma dúvida, me manda nos comentários ou me manda no e-mail do blog, que vai ser uma honra poder ajudar você, poder conversar com você. Beleza? Então é isso e até o próximo vídeo. Tchau!